Bem-vindo à Epifania 777. Se você não for aqui, eu me chamo Leci Sampa e hoje estou aqui para fazer uma leitura semanal, intuitiva e atemporal para o signo de Touro. Taurinos nascidos de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Essa é a leitura mensal de vocês para o mês de março do ano de 2023, tá bom? E se você é novo por aqui, Touro, por favor, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nada neste canal, tá bom, Touro? Porque esse canal tem como propósito contribuir com o teu despertar da consciência, com o teu desenvolvimento humano, né? Com o teu despertar espiritual, para que você desenvolva todas as tuas potencialidades, para que você encontre a verdade do teu espírito, para que você conheça o teu caminho de luz, para que você se encontre com a tua família de alma e assim desbloqueie todas as tuas potencialidades e possa usufruir de tudo de bom que temos para usufruir aqui na Terra, e que a gente só consegue isso a partir de nós mesmos, a partir do nosso autoconhecimento, para que a gente consiga superar as nossas dores, os nossos traumas, para que a gente consiga desbloquear todas as nossas habilidades, sabe? Para que a gente faça aquela limpeza mental, emocional, para que as coisas boas consigam chegar, para que a gente se desprenda daquilo que já é velho, daquele relacionamento que não funciona mais, daquele lugar, daquele emprego, de tudo aquilo que só atrasa o nosso lado e pesa na nossa energia. Então, inscreve-se, ativa o sininho, porque esse canal, através das leituras terapêuticas de tarô e através também dos nossos conteúdos que falam sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, a gente quer contribuir com você, tá bom? Peço também que você me siga lá no Instagram, tá bom, Touro? O link vai estar aqui abaixo, signo de Touro. Eu vou estar abrindo a energia mensal de vocês com o oráculo dos orixás, tá? Vou pegar 3 arcanos maiores para a gente saber quais são as energias que estarão influenciando o mês, o início do mês de março para o signo de Touro, tá? Vamos lá, signo de Touro, por favor, espiritualidade, quais são as energias que vão estar influenciando o início do mês de março para o signo de Touro? Março, Touro, quais são as energias? E a primeira carta que veio foi a carta de Oxóssi, a energia da carta do Papa. Mais uma, por favor. Tem algum tipo de estudo, algum tipo de aprendizado? Tem algo muito verdadeiro e muito sério, né, muito concreto na vida de vocês. Um momento de muita responsabilidade, um momento de muita espiritualidade, de muita proteção. Pode ser no emprego, um casamento, mas também muita proteção. Tem uma questão de proteção aqui forte, mas também porque é um momento em que vocês estão trabalhando, né? Estão buscando, estão lutando, estão enfrentando. É um momento de batalha, de enfrentamento, vocês enfrentando algumas situações onde vocês precisam colher um aprendizado, onde vocês precisam conhecer um lado que seja religioso, que seja profissional, mas existe uma batalha, uma luta, um enfrentamento para que vocês consigam conquistar algo, algum tipo de independência, não é independência, é independência também, sabe? Mas algum tipo de autonomia, vamos dizer assim. Mais uma, por favor. A carta de Ansan, e ela caiu... ela inverteu aqui na mesa, na verdade. Tem a energia da carta da força. Mais uma, por favor. Mais uma. A carta de Oxalá Aguian. A energia da carta do Imperador.
No fundo de deck, quem é que tá aqui? A carta de Oxalufã, energia da carta do julgamento. Nanã. A carta de Oxumaré. Olha só, Touro, é como se vocês estivessem buscando algum nível de conhecimento, fazendo algumas estratégias para que vocês consigam se direcionar para uma situação, para que vocês consigam, sei lá, engatar numa profissão, exercer algum tipo de poder pessoal sobre vocês, algum tipo de autoridade. Existe uma coisa aqui de autoridade. Existe alguém exercendo ou querendo exercer algum tipo de autoridade. Existe também algum movimento, e pode ser um movimento energético, né? Muito no sentido de vocês adquirirem um pouco de habilidade, de força mental. É como se alguns de vocês exercessem muito a força bruta, né? A carta do imperador, né? Aquela figura rígida, aquela figura de comando, de imposição. E aqui tem muito forte algo de estruturas, tá, gente? Podemos estar falando de casamento, podemos estar falando de empresa. Quando vamos supor, numa empresa, é como se você fosse líder dentro dessa empresa e você estivesse buscando algum tipo de caminho de aprendizagem, de estudo, de instinto, para que você consiga se tornar um grande líder dentro desse negócio, dentro desse grupo, dentro dessa família. É como se vocês estivessem buscando formas de entendimento de como liderar uma situação. Só que quando é isso, me parece que me falta um pouco de equilíbrio quando se trata de razão e força. É como se vocês precisassem exercer menos a força, né? A força física. E trabalhar um pouco mais o lado da inteligência, da psique, da capacidade de ser resiliente, de ser estratégico. Tem uma coisa aqui de buscar uma forma estratégica de agir. Tem uma coisa muito de você ter que se conhecer, ou conhecer todo o seu potencial, ou conhecer todas as suas habilidades, para que você consiga gerenciar algum tipo de crise. Pode ser uma crise sua, você perdendo o controle de algo seu relacionado a você mesmo. Por exemplo, em algum tempo eu não me sentia uma pessoa com o meu poder pessoal ativo, ou seja, eu estava com problema de baixa autoestima no trabalho, eu estava com problema de baixa autoestima no meu relacionamento. Socialmente falando, eu não me sentia uma pessoa muito segura, a minha imagem não transparecia uma imagem de poder, né? As pessoas não olhavam para mim e sentiam, nossa, que homem poderoso, que mulher poderosa. É como se você estivesse buscando ter isso dentro de você, trazer para dentro de você, ativar algum tipo de poder pessoal. Entende? E a carta do julgamento fala sobre uma finalização também, mas fala sobre um aprendizado, sobre um momento em que algo precisa ressurgir de uma forma ou de outra, ou algo precisa morrer de uma vez por todas em você, que seja essa coisa da baixa autoestima, essa coisa de não conseguir equilibrar o racional e o emocional, a força. E o emocional racional, razão e emoção. Eu preciso agir de maneira calma, lenta, amorosa, né? Eu preciso ser paciente para que eu consiga liderar um grupo, para que eu consiga concretizar uma jornada, para que eu consiga encontrar um caminho. Eu vejo alguns de vocês aqui buscando ter habilidade de ter poder de persuasão, de conseguir persuadir,
né? De gerenciar, de liderar. Eu vejo pessoas aqui com instinto de liderança e com muita habilidade psíquica também. Agora, existe também uma questão de uma escolha de iniciar algo, uma escolha de começar um caminho aí, tá? Existe vocês tendo que buscar algum tipo de caminho. Talvez tudo isso, esse autoconhecimento que vocês estão buscando, esteja relacionada também à busca de um caminho. E aí, talvez, quando vocês conseguirem encontrar realmente a forma de escolher isso, a forma correta, quando vocês tiverem o aprendizado, é muito forte aqui um aprendizado, quando vocês conseguirem compreender algo que está muito relacionado ao lado oculto de vocês, ao lado, vamos dizer assim, ao lado sombra, ao lado que não está tão visível, que não é tão palpável, né? Não é algo que todo mundo tenha contato sobre você, é sobre você mesmo. Quando você conseguir ter algum tipo de aprendizado nesse sentido, você vai conseguir fazer algum tipo de escolha. E aí vocês vão entrar o mês de março com essa energia de que eu preciso equilibrar esse meu lado de poder pessoal. Eu preciso ser uma pessoa mais poderosa, mais magnética, mais energética, para assumir uma determinada postura, para assumir um determinado cargo, para ser alguém dentro de um relacionamento, ou até mesmo com relação a vocês mesmos. Mas tem uma coisa de ter que buscar inteligência, racionalidade, menos uso de força, menos uso de discussão, de bate-boca, de lalala, lelele, de mimimi. Não, é na paz, é na racionalidade, é na beleza, na beleza que eu falo assim, sabe? Na paz de espírito. É mais ou menos isso que temos aqui. Deixa eu clarificar com o tarot de Waite para a gente ver o que mais que temos de informação relacionado ao início de mês. Vamos lá, vamos ver. Então é como se vocês que tivessem um propósito a cumprir, tivesse uma comunicação. Tem isso de comunicação aqui também, né? Uma comunicação, uma forma habilidosa de se comunicar. Estão buscando habilidade para se comunicar. Isso pode estar muito voltado para o campo do trabalho, tá? Vamos lá com o tarot de Waite. Por favor, a carta de Oxóssi está falando o que, tarot, para essa leitura? Rei de espadas, o rei da psique, o rei que tem clareza mental, que tem habilidade na hora de estrategiar. Ele é o rei, ó quem tá no fundo do deck, rei as de espadas, novos inícios, vitoriosos, muita comunicação, muito reconhecimento no sentido de não é nem reconhecimento, são vitórias, são situações que chegam na vida de vocês, energias disponíveis que podem trazer muita clareza mental sobre uma determinada situação. E essa clareza mental, olha só, a sacerdotisa no fundo do deck. E essa habilidade mental, psíquica, eu vejo aqui uma coisa de habilidade mental e psíquica que você vai construir, trazendo você para uma estrutura muito vitoriosa, trazendo você para um progresso, um avanço, né? Por favor, mais o quê? Carta de Anção tá falando o quê? Cavaleiro de Copas. É isso, é como se vocês estivessem precisando buscar essa habilidade na fala, essa habilidade na forma de entregar algum tipo de mensagem para as outras pessoas, se comunicar, uma forma de se comunicar. Vocês estão buscando uma forma de se tornarem pessoas com uma imagem de poder, mas por trás dessa imagem, é como se vocês quisessem criar uma imagem pública.
Não que eu esteja falando aqui de um... Eu posso estar falando de um social media, de um influencer, ou posso estar falando de alguém que exerce só um cargo de chefia dentro de uma empresa, mas eu vejo aqui vocês buscando uma forma terna, branda, de comunicar coisas que às vezes nem são tão fáceis de serem comunicadas, mas que vocês precisam exercer essa postura muito mais maleável na comunicação. Oxalá, Guian tá falando o quê? E isso trazendo para vocês muito reconhecimento público. Eu sinto aqui algo público, tá? Ou vocês vão trabalhar com público ou vocês são pessoas públicas. Mas existe uma forma nova de se comunicar, um novo aprendizado que vocês escolheram, uma nova energia, mais equilibrada. E aí vocês entrando em um grande avanço. Mas e vocês vêm buscando isso já faz um tempo, sabe? Porque para vocês é uma vitória isso. Vocês buscaram muito no mental de vocês. Vocês buscaram muito também cortar pessoas, situações. Vocês já tiraram muita coisa do caminho de vocês. Vocês já varreram muita coisa do caminho de vocês. Para que as coisas caminhassem, as coisas andassem por onde elas vão começar a andar agora. É um equilíbrio. É você equilibrando as coisas e conseguindo chegar numa vitória e sendo reconhecido aí dentro desse grupo, dentro dessa empresa, né? Existe uma coisa de disputa, uma coisa de batalha, né? Pode ser que você exerça, você tenha um cargo disputado, ou você vai participar de algum tipo de disputa, de algum tipo de concurso. Pode ser alguns aqui estudando muito para fazer concurso público, né? E aí, para quem é concurso público aqui, vocês vão ter vitória, vocês estudaram muito, tá? E vão ter muita vitória aí, mas pede para que vocês tenham calma, paciência, muita calma, muita paciência na hora de fazer a prova, na hora de apresentar isso para as pessoas. Pede para você ser gracioso, pede para você ser frio, calculista, estratégico, observe bem o comportamento das pessoas para que você consiga ter a postura que aquele ambiente pede, né? Siga a regra social nesse caso aqui, é um caso onde você deve seguir as regras, os padrões sociais nesse ambiente aqui, tá? E vestido a caráter para o que o ambiente pede, ter a postura na fala, na forma de gesticular, que esse mesmo ambiente pede, mas ao mesmo tempo ser fino, fina, gracioso, cavalheiro, né? Ser uma dama, educado, educada, né? Ter bons modos, saber pegar qual é a taça para tomar vinho, qual é a taça para água. É uma parada assim, porque mostra uma postura bem firme, né? Pode ser que vocês vão ser líderes aí dentro de uma empresa, enfim. E pede essa postura toda aí para vocês. Agora, no início do mês. Então, vocês começam tendo vitórias. Vitórias, direcionamentos, né? Proteção espiritual. Vocês tendo proteção espiritual aqui. E as coisas avançando, caminhando, mas exige uma postura, tá bom? Vamos lá para o tarô da deusa para ver quais são os principais desafios para vocês agora no mês de março do ano de 2023. Março de 2023. Pode ser que vocês tenham adversários e aí a forma como vocês vão vencer os adversários é essa postura firme, é essa preparação psicológica toda, esse estudo, é a forma como vocês vão vestidos, é a forma como vocês vão conversar nesse ambiente, como vocês vão se portar, como vocês vão sentar, como vocês vão ocupar o lugar na mesa, né? Enfim, gente, aqui pede todas essas convenções sociais aí para quem é questão de trabalho. Não vejo isso sendo muito aqui no campo dos relacionamentos amorosos, não.
vamos lá. Quais são os principais desafios para o signo de Touro? Mas você tem que exercer o seu autoconhecimento, a sua segurança aqui, a sua habilidade de ser impetuoso, sabe? Dono de si. Não demonstre fraqueza no olhar, não demonstre, né? Porque o corpo fala, né, gente? Tem a linguagem não verbal, principalmente para quem vai fazer entrevista ou alguma coisa assim em grandes empresas. As grandes empresas hoje, os profissionais, eles são qualificados para fazer a leitura da linguagem corporal enquanto estão fazendo a entrevista. Então, às vezes, sua boca está dizendo que você é uma pessoa segura, que você é uma pessoa habilidosa, que você não tem problemas disso, daquilo outro, e o seu corpo está lhe entregando. Tá falando totalmente o contrário. Você tá suando, você tá balançando a perna, você tá tremendo o olho, você tá fazendo 1000 gestos na boca, você tá coçando o nariz. Tudo isso é visto e percebido em uma entrevista de emprego quando se trata de uma empresa que tem um RH responsável pela empresa. E é basicamente isso. Pede essa linearidade dos fatos, né? Para condizer. Eu sinto isso aqui, tá? Quais são os desafios para Touro, por favor, Touro? Olha só. A carta sensualidade caiu invertida. Junto com a carta crise invertida. Gente, eu acabei de falar uma parada igual. Eu disse o quê, gente? A forma de vestir, né? E a carta da sensualidade, ela veio aqui invertida. Então, eu sinto muito aqui, pode ser que vocês são pessoas muito sensuais, e aí é da natureza de vocês ser assim, né? Podemos estar falando aqui com alguém que tem o ascendente em escorpião, por exemplo. É quase inevitável, você acaba exercendo uma sensualidade mesmo quando você não quer, e não é o seu propósito ser sensual. Aí aqui eles estão dizendo essa questão do ir bem vestida, né? Não vá com a roupa sensual, não bote um batom vermelho, penteamento vermelho. Não, tente ser o mais doce, parecer o mais doce, o mais... Fugiu a palavra, gente, não é nem doce que eu quero usar. Sutil. Né? Seja o mais sutil possível na forma de se apresentar nesse espaço. Cuidado com a forma sensual de se portar diante das coisas, né? A habilidade que você precisa apresentar nessa nova situação não é sobre a sua beleza, é sobre o seu poder, sobre o seu magnetismo, é usar o magnetismo de uma forma que vai te favorecer. Né? Você tá treinando essa coisa de ser magnético, né? Pode ser isso, vocês treinando essa coisa de como conquistar um espaço, de como conquistar um público, de como conquistar alguém numa entrevista e tal. E aí eles estão dizendo aqui, ó, não é sobre a tua sensualidade, não é sobre os teus atributos físicos, que se trata do teu poder, se trata da tua habilidade, se trata do quanto você pode ser expansivo dentro desta profissão, quanto você pode demonstrar que você consegue crescer, que você consegue mostrar que veio dentro disso. Então, equilibre aí, seja menos, como diz o povo, nessa questão da sensualidade, nesse momento, dentro desse ambiente, nessa empresa, nesse cargo. E aí, aqui vem falando também sobre uma questão de crise, né? Pode ser que você, exatamente na mesma posição da carta de Oiá invertida, vem trazendo assim, ó, cuidado com essa coisa, até mesmo da ansiedade, ou até mesmo dessa forma, existe uma disputa, existe uma crise aqui. E aí, não se mostre, e é isso que eu tô sentindo aqui, não se mostre tão competitivo. Você só precisa mostrar suas habilidades, seja lá, sei lá, eu tô, querendo conquistar um crush, não sei, gente. Vai enquadrando aí. E aí, vamos dizer que é pra alguém aqui, veio isso aqui, eu vou falar, pra alguém aqui que tá querendo conquistar uma pessoa que exerce um cargo de poder.
Não é com o seu corpo, não é com a sua sensualidade que você vai conquistar essa pessoa. É com a sua inteligência, é com a sua leveza, é com a sua clareza de ideias, é com a sua capacidade de se mostrar firme e forte naquilo que você se propõe. Essa vai ser a forma como você vai equilibrar essa situação. E não se mostre competitivo, não se mostre... não se meta em disputas desleais ou não seja desleal nessa disputa. Para alguns aqui pode ser que até, né, vocês possam querer usar da sensualidade dentro dessa disputa e isso esteja soando como algo desleal. Eles estão dizendo assim, não faça isso, não há necessidade disso. Os atributos que irão te trazer vitória é você ser... É você entregar aquilo que você tem de melhor. Ser sincero, ser ágil e ser também não inocente. Seja bem intencionado, mas não seja inocente, mas seja bem intencionado. Entregue tudo que você tem para entregar de verdade. Se doe, até porque você tem capacidade. O Rei de Espadas traz a energia de uma figura muito capaz. Aqui está dizendo que você é uma pessoa intelectual, que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa que estuda, que busca ter conhecimento, que é ágil também, né? Que tem os seus instintos aguçados de determinada forma, mas possa ser que você esteja vivendo algum momento de crise aí, emocional, de crise, né? Você esteja assim com a dificuldade de conseguir equilibrar razão e emoção. E aí eu sinto aqui uma coisa de alguém até ansioso, né? Se você é uma pessoa que você tem ansiedade, leva algo para você segurar na mão durante a entrevista ali, ó, caladinho, sabe? Quando você fica assim com algo na mão, isso te ajuda a focar a atenção em você. Você segurando e vai pensando em você e não na outra pessoa, no que as outras pessoas estão pensando, né? Isso é usado até como uma técnica de palestra. Você palestrar segurando uma caneta. Você já percebeu que às vezes a gente está assistindo uma palestra e o palestrante está segurando algo na mão, que seja a luneta, que seja uma caneta? É uma técnica para que você se mantenha concentrado, para que você não perca o foco daquilo e para que você não se sinta inseguro. Então, treine alguma técnica, né, que você possa... Pode ser uma técnica de respiração que você possa vir treinando desde já. Mas existe uma crise a ser controlada aqui. E a forma de controlar essa crise... Vieram duas cartas. Não, peraí, gente. Quero só uma. Mais uma, por favor. Mais uma. Gratidão. Justiça. E olha só, é exatamente sobre isso que a gente vem falando. É sobre o equilíbrio, é sobre ter o equilíbrio das coisas. Que essa carta, olha só, sabedoria, crenças, sensualidade novamente. Aqui é sexualidade, é sensualidade. Dá no mesmo. Vamos lá. E aí aqui a carta Mut, aqui, justiça, ela traz justamente a necessidade de equilibrar as coisas. Para que você consiga transcender este momento, para que você consiga ultrapassar uma barreira de forma justa e equilibrada e poder viver um novo momento, resplandecer. Porque essa carta aqui nesse deck, ela traz uma energia de reavivamento, no sentido, tem algo de você que vai morrer, mas algo muito equilibrado, muito vai nascer, sabe? E pode ser que vocês consigam aqui dentro dessa busca incessante, né? Que eu sinto alguém aqui realmente buscando uma forma de controlar algo sobre si mesmo, que seja controlar essa crise interna, e é muito isso, uma parada de crise interna. Vocês irão, depois desse controle interno, vocês conseguirem equilibrar qualquer situação para que vocês consigam sempre sair vitoriosos
de dentro de qualquer tipo de disputa, de dentro de qualquer tipo de situação onde você tem que mostrar a tua capacidade. Talvez você seja aquela pessoa que você tem um conhecimento grandão, mas na hora de mostrar isso, você não se sinta tão habilidoso para mostrar. Touro, me dê um instantinho, por favor. Licença. Voltei, Touro. Vamos lá. Então, foi nisso que eu parei, né? Falando com vocês que vai existir uma necessidade de equilibrar e de ser justo dentro de uma disputa aí que vocês vão participar. Mas isso também tem uma energia disso ser levado para a vida. Para alguns aqui é em uma situação específica, mas para outros isso é sobre a vida de vocês. É sobre um aprendizado que vocês necessitarão levar para a vida. Porque pode ser que em algum momento, assim, vocês já tiveram, já usaram dessa sexualidade, dessa sensualidade, para ganhar algum tipo de vantagem para alguns, sabe? Tem uma coisa aqui de você, em alguns momentos, agir injustamente. E agora, depois de uma lição, depois de um aprendizado, depois de uma nova forma, da necessidade de ter uma nova forma de se entregar, de doar-se as coisas, vocês conseguindo realmente agir da maneira correta e serem justos, porque vocês adquiriram um determinado tipo de sabedoria. Talvez alguns de vocês aqui tinham crenças relacionadas à sensualidade, né? Vocês tenham sido criados dizendo assim: olha, filha, filho, use a sua sensualidade e tal, tá? Eu já ouvi muito disso, né? Descer besta, menina, é só dar uma paqueradinha, é só isso, sabe, cara? Tem um quê disso aqui, né? E aí é como se vocês tivessem adquirido uma sabedoria de que não, de que isso é uma crença errônea, não dá para usar isso. No que eu quero ser hoje, no que eu me propus a estudar, ao cargo que eu vou exercer, sabe? Sinto aqui uma coisa de crença limitante, é como se vocês tivessem uma crença que limitava vocês a um determinado padrão de agir com sensualidade em situações ou momentos em que isso não era necessário, entende? Porque tem uma energia leonina aqui também, né? Os leoninos, eles são muito sensuais. Escorpião, leão. Tem uma parada leonina aqui. A carta de olhar atrás, a energia da carta da força. Tem a energia da carta de leão. Tem uma coisa de fogo aqui, sabe? Existe essa coisa da sexualidade, da sensualidade aqui nessa carta. Existe aqui também a energia de Exu, né, que traz essa coisa da sexualidade, do excesso, né, de alguém exercer sexualidade excessiva. É quando parte até sai do sensual e vai pro vulgar em alguns momentos, sabe? Tem uma coisa assim. Então, cuidado com isso, tá, gente? Eu vou estar clarificando aqui os desafios, né, com o baralho cigano, pra gente entender um pouco mais quais são esses desafios aí pra vocês. Olha só quem caiu, a carta da cobra. Sensualidade, gente. Sensualidade, a energia da rainha de paus. É sempre uma pessoa, uma mulher, uma energia feminina muito sensual, que acaba sendo apelativo em alguns momentos, né? Então, é como se existisse a necessidade. E ela pulou aqui, gente. Eu vou ter que aceitar. Ela já pulou 2 vezes. Vamos lá, mais uma, por favor. Carta da cobra, tá falando o quê? Eu botei de volta e ela pulou, gente. A carta do caixão. É necessário haver uma transformação, a quebra de padrão desse teu pensamento de que é necessário usar a sensualidade em alguns momentos, onde nitidamente não é o lugar de ser sensual. Não é com sensualidade que você vai conquistar ou conseguir algo, tá, touro? E aí eles dizem, ó, é preciso que você chegue ao entendimento, é preciso que você coloque isso como algo que envolva essa mudança de ciclo, deixe isso morrer,
né? E existe aqui até a questão que eu acabei falando. Alguns usam essa sexualidade de maneira negativa, né? Pode ser aquela energia que às vezes quer desenvolver um triângulo com alguém que tem um poder, um cargo de poder no trabalho. E aí, se não é você, pode ser alguém na tua energia, né? Pode ficar à vontade para espelhar. Mas aqui tem sim alguém que usa a sexualidade de uma forma negativa, usa a sensualidade de uma forma negativa, né? Sendo muito expansivo, fala até mesmo de você ser muito expansivo, chegar nos lugares sendo muito expansivo, chegue mais discretamente, seja mais elegante, sabe? Se porte de maneira mais elegante. Tem algo disso aqui, tá, gente? Porque hoje em dia, né, cada dia mais a gente tem esse contato com a sensualidade, com a sexualidade o tempo inteiro nas redes sociais. Então a gente acaba de determinada forma querendo trazer um pouco disso para o nosso cotidiano. E eu acho que é até instintivo, sabe? Não é a palavra instintivo que eu quero usar, mas você acaba aderindo inconscientemente a esse padrão muito sexualizado das coisas. Hoje as roupas elas diminuíram de tamanho de forma incrível. Não que isso seja ruim, mas eu falo para alguns ambientes. A liberdade é a liberdade, cada um se veste, cada um se porta como quer, do jeito que quer. Mas existe uma parada chamada dress code, né? Para quem entende de moda, que é a forma de se vestir para determinado lugar. É uma palavra que se usa não só no mundo da moda, mas em vários ambientes para dizer assim, olha, se comporte de acordo ao que o ambiente pede. Tenha a postura de acordo a esse movimento, entende? Vamos lá, a carta. E aí é o desafio de vocês agora, esse mês, começar a romper esse padrão, morrer, deixar morrer mesmo. Tem que existir uma aprendizagem e outra, né? Não vamos nos esquecer que a carta do julgamento está aqui. A carta do julgamento é a hora em que tudo isso é olhado, em que tudo isso é observado. Então, existe aqui alguém que precisa mudar algum tipo de comportamento, porque você está sendo visto e observado pela espiritualidade com relação a isso. E a espiritualidade chega a hora de dizer assim, ó, tem aqui a carta de Oxóssi e a carta do Papa e a carta do julgamento, né, que é Oxóssi e Oxalufã, trazendo o veredito, dizendo a própria espiritualidade te convidando, né, para ser bem... Ai, gente, parou de gravar do nada o celular. E aí, o que eu tava falando para vocês, né? Como se o universo tivesse aqui, né, olhando para vocês e pedindo, direcionando vocês para que vocês tomassem um novo tipo de conhecimento e um novo tipo de posicionamento quando se trata disso. Eu sinto aqui um convite da espiritualidade, um convite do universo para que vocês entendam algum tipo de uso da energia sexual de vocês. É como se o universo estivesse pedindo para que vocês revisitassem alguns conceitos de vocês relacionados à forma como vocês fazem uso de algum tipo de energia sexual, na forma como vocês fazem uso da energia sexual no ambiente social, no ambiente de trabalho. Existe algum tipo de aviso nesse sentido. Para outros, pode ser que vocês precisem usar a força da energia sexual para se motivarem, para se tornarem mais ativos, para se tornarem mais perspicazes, mas de uma forma positiva, porque a energia sexual, gente, ela é muito produtiva, é uma energia de força, é uma energia de desenvolvimento, só que ela precisa ser aplicada da maneira correta, dentro dos seus padrões de limites aceitáveis para você, né, para sua consciência, aceitáveis para sua postura diante do que é considerável bom e aceitável para a sociedade, não isso no sentido de se enquadrar ou se colocar dentro de algum padrão, não, mas é porque essa energia aqui fala muito de uma questão de excessos. E aí pode ser que isso venha prejudicando vocês ao longo da vida mesmo, sabe? E eu não sinto aqui que é algo
ah, é de propósito, é maldoso. Não, me parece um aspecto de descontrole, um aspecto de crise mesmo. Aqui, a leitura, né, essas duas cartas, elas aconselham até mesmo a busca de terapias, né, psicólogos, para entender esse tipo de comportamento. Por que você entende dessa forma? Por que você usa a energia sexual desse jeito? E aquele contexto também de quem se encontra assim um pouco perdido no sentido de encontrar o seu poder pessoal, né? Eu sinto alguém aqui que pode ter um pouco de autoestima baixa e usa a sexualidade como combustível para aumentar a sua autoestima. E isso acabe saindo um pouco excessivo e prejudicando a tua imagem, vamos dizer assim. Pode ser que você seja um hiper mega profissional, você tenha feito cursos, você, mas na hora de aplicar a tua postura, né, para que você consiga exercer esse lugar de autoridade dentro da tua profissão, quando você tenha que disputar com outras pessoas, você acabe querendo disputar a atenção, não no sentido profissional, mas em outros sentidos. No sentido sexual, no sentido da sensualidade, né? Porque nitidamente aqui existe alguém lutando e brigando por um lugar de destaque, né? Existe um contexto aqui onde você pode estar sempre lutando para ser o destaque na situação. Só que é como se você saísse sempre triste disso e de determinada forma você nem conseguisse entender por que o que é que acontece comigo, por que é que sempre eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu estudei para exercer esse cargo, eu sei que eu tenho a qualificação profissional, mas todas as vezes em que eu tento me colocar em um lugar de destaque, eu acabo saindo ferido, eu acabo saindo machucado e eu não consigo nem entender o porquê. E aí é como se a espiritualidade, o universo, estivesse quebrando, rompendo algum tipo de padrão seu, né, de infância, algum tipo de padrão ancestral, né, que eu tenho aqui algumas cartas que me falam dessa coisa do padrão ancestral, é como se eles estivessem tentando te ajudar a ressignificar essa estrutura para que entre num determinado nível de equilíbrio tudo isso, tá? Vamos clarificar aqui a carta crise para ver o que é que ele está falando, mas é basicamente isso que vocês vão ter como desafio, entender, olhar, perceber isso por esse ângulo, começar a entender dessa forma a tua sexualidade ou a tua sensualidade. Crise tá falando de quê? E pode ser que seja alguém aí muito próximo a você, uma amiga, um amigo, né, que você sempre vê a pessoa se sentindo prejudicado em algumas situações quando se trata do ambiente de trabalho, quando se trata do ambiente profissional. E aí você pode até estar, sei lá, enviando como quem não quer nada, não sei, eu não acho que seja um assunto tabu, né, mas crise tá falando do quê, por favor? A carta dos ratos. A carta dos ratos. E aí é exatamente isso. Por conta de algumas situações que envolvem todo esse contexto, vocês ainda sofrem emocionalmente com isso. Ou isso tudo aqui acontece por conta de um sofrimento emocional, por causa de um desequilíbrio no padrão emocional. E pode ser um padrão emocional ancestral, uma forma como você foi ensinado, ou o ambiente que você foi criado. Eu não sei, eu sinto aqui uma rigidez que pode vir de um ambiente muito puritano, sabe? Vamos dizer que você tenha sido criada em um ambiente muito puritano, onde você não tinha sua liberdade de expressão com o seu corpo, com a sua sexualidade. De repente você começou a exercer isso de uma forma muito expansiva, como forma de se libertar, e aí você acabou trazendo uma coisa que foi negativa para você tentando se libertar daquilo, acabou atraindo outro padrão que também não é positivo para a tua energia. Então existem desgastes emocionais, existem crises emocionais envolvendo essa situação. Eu vejo aqui alguém que mostra muito o corpo, sabe? Que usa muita roupa curta, que gosta de andar meio desnudo. Existe isso aqui. Justiça tá falando de quê? Por favor, tarô.
da carta do jardim, justamente. Aí vem dizendo que quando vocês conseguirem esse equilíbrio, né, colocar essa energia sexual no lugar, diante da sociedade as coisas vão se equilibrar, diante do que, né, do que pede, porque isso aqui o que eu vejo é que tá atraindo uma negatividade para o teu ambiente social, de trabalho. Né? Pode ser que você possa aplicar isso em um ambiente de diversão, em um ambiente que não exija formalidades. Não é que você não possa ser você, é que nós precisamos nos adequar, como eu já disse, né? Ao nosso ambiente profissional. Carta do jardim. Você vai conseguir ter mais felicidade nesse teu ambiente social em que essa leitura se trata, né? Do que isso está se referindo. Eu espero que vocês entendam o que é que essa leitura está querendo falar. Isso aqui não é nenhum padrão de julgamento, não tá? Mas existe a necessidade de vocês olharem para isso dessa forma, porque senão não estaria aparecendo aqui. Então, desafio para vocês no mês de março é vocês vencerem essa barreira, é vocês olharem para a sexualidade, para a sensualidade de vocês de uma forma diferente, para que vocês consigam equilibrar alguns tipos de desgaste emocional que está sendo motivado por algum tipo de comportamento exagerado quando se trata disso, tá? E entenderem que ocupar um lugar de destaque lutar, né, competir por um lugar de destaque nessa tua condição não vai ser com essas armas que você está acostumado a usar, talvez em outros ambientes, e que de determinada forma isso aqui já vem dizendo que está te prejudicando em vários níveis, te causando outros tipos de angústias, porque muitas vezes as coisas não estão dando certo, não estão fluindo, não estão saindo do jeito que você gostaria que saísse, e muitas vezes você não sabe nem do que se trata, você não consegue entender. Eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou bem preparado, profissionalmente falando, eu sei me apresentar bem nos lugares, mas qual a forma que você se veste para se apresentar nesses lugares? Qual a tua postura diante dessa sociedade aí, desse clã social que se refere o teu lado profissional? Porque eu sinto que isso aqui é muito sobre o lado profissional, tá, gente? Gente, se a leitura ficar repetitiva é porque eu perdi meio que o meio da meada, o fio da meada, a partir do momento que o vídeo cortou. Porque eu tive que passar 2 horas para recomeçar a leitura, porque o meu celular tava sem espaço, tava subindo um vídeo, eu tive que terminar de esperar o vídeo subir pro YouTube. E aí pode ser que eu repita algumas coisas aqui que eu já falei, tá? Pode ser que, tá? A partir de agora, valendo. Se eu repetir, me perdoe, me desculpe. Vamos ver aqui como é que vocês vão chegar ao final do mês de março, quais são as energias que estarão movimentando o finalzinho do mês de março para vocês. Então eu vejo aqui, primeiro, vocês têm que vencer um trauma, né? Vencer um trauma, vencer um vício de linguagem corporal, eu falei para vocês lá no início sobre essa questão de linguagem corporal, existe algo disso aqui, tá? Vamos ver com o oráculo, com o baralho de seu Zé Malandro, Laroie, Exuê, Mujubá. Vamos ver aqui com ele que está nas ruas, vendo tudo o tempo inteiro, o nosso guardião, seu Zé Pilintra, meu guardião, Laroie. Vamos lá. Final de mês. Precisa jogar no chão, seu Zé? Senhor também, hein? Já chega quebrando tudo. Rainha de ouros. Vejo que vocês podem chegar ao final do mês se sentindo mais seguros no ambiente profissional, ou se dedicando melhor a este ambiente, ou se preocupando mais com isso. Mais um, por favor, como é que ele chega ao final do mês? 9 de espadas, preocupados com o ambiente de trabalho, preocupados com a segurança financeira, preocupados com a posição social. Mais um. Rei de copas. E aí pode ser que alguns de vocês cheguem até num nível emotivo muito grande por conta disso. Ou vocês estarão preocupados com sentimentos amorosos ou com algum tipo de conexão com alguém que vocês sintam muito carinho, muito afeto, quando isso pode estar envolvendo o ambiente familiar ou profissional.
existe uma preocupação, existe uma perturbação mental relacionado a uma posição social, né? Relacionado a uma construção no campo do trabalho e uma preocupação relacionada também a uma posição no campo amoroso, a uma pessoa, a uma conexão amorosa. Vamos ver, clarifica para mim a carta Rainha de Ouros. Pagem de Espadas. Analisando, estudando, pensando, tentando ser criativos, tentando ser dinâmicos, se comunicando muito sobre essa questão, falando sobre essa questão, pensando sobre essa questão dessa segurança profissional que vocês estão buscando. 9 de espadas está falando o quê? 9 de copas de ouros, porque na verdade o que vocês querem é realização financeira, vocês querem independência. É isso, vocês querem criar uma estrutura, Rei de Copas. E aí vocês estão preocupados em como criar essa estrutura, 5 de copas. Só que aí, novamente, quando se trata dessa satisfação emocional, quando se trata 5 de copas, 5 de espadas, vocês se sentindo muito incompreendidos e muito desafiados e até mesmo um pouco desapontados quando se trata dessa comunicação emocional dentro de algum tipo de campo financeiro. É como se essa questão, né, até final do mês vocês vão continuar assim, pensativos sobre isso. E essa questão dessa falta de estabilidade no campo do trabalho, de vocês não conseguirem talvez se dedicar, é como assim, é como se vocês não tivessem a oportunidade de se dedicarem, não tivessem nem a oportunidade de se dedicarem a uma situação de trabalho e alcançar um patamar social um pouco maior. Que estranho, gente. E aí, isso sempre está morando no campo dos pensamentos de vocês. Final do mês, vocês vão chegar muito angustiados. E aí eu sinto que existe algum tipo de decepção. Existe algum tipo de decepção. Pode ser que vocês venham a participar desse concurso, a participar dessa seleção, a participar dessa entrevista. E aí vocês se sintam um pouco frustrados quando chegar lá no final do mês, por conta de vocês acreditarem ou desejarem muito essa estabilidade, que aqui nitidamente tem uma questão de estabilidade, vocês querem conquistar uma estabilidade, e aí é como se vocês tivessem até mesmo se dedicado, buscado e estudado. Clarifica esse Rei de Copas aqui pra mim, Rei de Copas, falando que esse Rei de Copas, Pagem de Copas, mais uma, por favor. Pagem de Ouros. Ai, Jesus. Vocês estarão preocupados em encontrar uma forma de serem mais generosos, de serem mais equilibrados emocionalmente na hora de se entregar para o trabalho. É mais ou menos isso. É como se vocês não conseguissem encontrar um equilíbrio emocional. Existe um problema emocional aqui, gente. Existe um desgaste emocional que impede vocês de desenvolverem um bom trabalho no campo profissional. E isso tem um aspecto de crise emocional. Algum tipo de crise emocional impede que vocês consigam se dedicar e se desenvolver no campo do ambiente de trabalho. E vocês estão sempre saindo ou sendo demitidos ou sabe? É porque existe muita interferência mental, existe muita fantasia. Vocês ficam o tempo inteiro fantasiando coisas, desejando coisas. 7 de espadas aqui no fundo do deck. Desejando coisas, fantasiando coisas. E vocês se dedicam, na verdade, a isso, né? A maior parte do tempo. Talvez seja inconscientemente alguém vivesse aqui, ó, imaginando centenas de coisas. E na hora de se dedicar mesmo a essa produção, a esse desenvolvimento de trabalho, a forma como você cocria, a forma como você se dispõe a isso, você não sabe, você fica confuso,
Você se sente desesperado, você se sente desequilibrado e você não sabe como manifestar. E no final do mês vocês vão estar se sentindo muito tristes e decepcionados com isso. 5 de copas está falando do quê? 9 de paus. Uma ansiedade, um medo, um cansaço. Vocês já estão de saco cheio de estar sempre lutando essa luta, brigando com esse lado emocional de vocês, porque vocês querem sempre se doar de uma forma que talvez não seja a forma correta a se doar. É necessário que vocês quebre algum tipo de crença, aprenda adquiram algum tipo de sabedoria emocional, psíquica, para que vocês consigam ter vitórias. E isso está muito ligado, gente, a algum tipo de parada que envolve sexualidade, tá? Como eu já falei, não tenho outra mensagem para passar aqui. Eu sei que não vai ressoar para todo mundo, tá? E aí existe algum tipo de escolhas que vocês têm que fazer, situações que vocês precisam abandonar. Rainha de copas tá aqui. Sofrimento emocional, existe um sofrimento emocional. 2 de paus, eu acabei de falar que vocês vão precisar analisar uma coisa, tomar alguma coisa, tomar algum tipo. Página de paus e tomar algum tipo de iniciativa. E talvez seja alguma iniciativa que você já até tenha olhado para isso, você já tenha visitado essa possibilidade de tomar esse tipo de iniciativa, de se dedicar de uma forma diferente e isso trazendo vitórias para vocês. Né? Talvez você esteja realmente voltado nessa coisa de equilibrar isso. Sinto aqui que a espiritualidade está instigando muito vocês com essa questão do chamado. Vocês estão tendo um chamado para visitar esse pensamento de uma outra forma, tá? Tá bom? Vamos ver aqui com o oráculo. Acredite em sua própria magia. O que é que eles têm mais para entregar sobre isso? É o desafio que vocês vão ter. Então eu sinto que vocês vão participar de algum tipo de disputa. E aí essa situação põe vocês em risco, tá? Pode ser que vocês não consigam por causa desse desequilíbrio emotivo, emocional. Ou na hora de apresentar esse trabalho, ou se apresentar para esse povo. É isso que eu já falei, gente. Senão vai ficar muito repetitivo, sabe? Eu não tenho mais uma informação para trazer aqui. Porque não é algo diferente. Mas convida vocês realmente a matarem um padrão tóxico, porque é um padrão tóxico, energético relacionado à sexualidade. Talvez alguém que só se sinta pleno quando esteja muito sedutor, quando esteja vestido com poucas roupas, assim, no sentido de usar muito decote, ou uma peça muito curta. E se for isso, é muito por uma questão de as cartas seguem caindo. Vou pegar. Vou cortar não, viu, gente? Por uma questão de insegurança emocional, é o que eu disse pra vocês. Existe algum nível de insegurança emocional que faz com que vocês se exagerem em um comportamento aí, quando isso está ligado à sexualidade. A carta de Yansan também traz essa questão muito da sensualidade, né? Do fogo, da tempestade, sabe, essa energia muito, como é que eu vou dizer, muito ariana, muito fogo, sabe, gente? E eu sinto isso aqui em descontrole, tá? Por favor, oráculos, acreditem em sua própria magia. Qual o conselho para esta leitura? Mural, não duvide do seu valor. Olha só o que eu tô falando. É como se alguns só achassem que tem valor se usasse uma roupa mais curta. Se fosse mais acessível sexualmente falando, né? E aí você pode ficar vulnerável a alguns tipos de abuso. E isso é muito quando você tem um problema de elevação da sua autoestima. É necessário que você cuide. É necessário que você viva em um ambiente muito, muito seu, muito confortável. É necessário que você sempre tenha a certeza de que você está dando o melhor e de que você tem realmente a capacidade, de que você é bom o bastante sem precisar de subterfúgios. Entende? Mais uma, por favor.
pense antes de julgar. E aí fala muito sobre você envolver outras pessoas nessa tua dinâmica. Tem um grupo de pessoas do qual você faz parte que talvez você esteja ali influenciando, né, enaltecendo pessoas, e depois você volte e tenha algum tipo de má comportamento ou má conduta com as pessoas provavelmente que lhe apoiaram muito, ou que você de determinada forma acabou oferecendo algum tipo de apoio para essas pessoas, mas ainda em determinado momento você agiu de maneira impensada dentro dessa conexão, dentro desse grupo que te apoia, que te ampara. Existe aí uma energia de você avaliar bem, porque dentro de um ambiente social, me parece que às vezes você é meio injusto com as pessoas. Se não é alguém, volto a dizer, pode ser uma energia espelhada. Existe, né? Porque a carta da justiça aqui vem clarificada pela carta dos jardins, que me falam dessa questão de grupos sociais, de ambientes sociais. Talvez você busque muito a felicidade em ambientes sociais e você acabe estragando algum tipo de rolê quando isso envolve as tuas amigas, quando isso envolve o grupo com quem você sai, com quem você anda, com quem você resenha, tá? Existem situações em que eu já vi pessoas que têm esse nível de desequilíbrio com relação à sua própria sexualidade. Às vezes sai com uma amiga, acaba paquerando o boy da amiga, sabe? Rola, gente. E não é... E eu já vi pessoas sofrendo com isso mesmo. E aqui traz muito um aspecto disso ser uma doença emocional, um distúrbio emocional, tá? Então, se você é essa pessoa que tem esse nível de descontrole emocional, quando está relacionado à tua sexualidade, você acabe envolvendo grupo de amigos ou se relaciona, ou no meio em que você se relaciona, você acaba sendo às vezes muito sensual, você acaba chamando a atenção dos parceiros e parceiras, dos seus amigos, às vezes intencionalmente, mas como quem não quer nada, sabe? Existe uma parada. Então, sim, diz que é para que você pense antes de agir, para que você pense antes de fazer qualquer coisa, você se coloque na posição do outro. Mais uma, por favor. E Flor, seja honesto com você mesmo. Olha o que eu acabei de falar. A pessoa faz a situação como quem não quer nada. E aí dá aquela sensação de a louca do jardim. Foi sem querer, foi sem perceber. Só que no fundo, você acaba sabendo que você faz querendo. É um impulso seu, é um impulso emocional, é uma necessidade do teu ego. E quando isso se aplica na necessidade do ego, a gente fala de um nível de fragilidade emocional, a gente fala de um nível de carência, a gente fala de alma ferida, a gente fala de criança interior não curada, a gente fala de traumas da infância, a gente fala de traumas transtornos com a própria aparência, entende? Então é necessário que você admita algo para você, e isso tem uma energia muito grande de estar sendo levado. É uma cobrança, tá? Isso aqui tem uma energia muito grande de cobrança, porque tem muito forte aqui o número 8. Muito forte o número 8. E o número 8 representa a carta da justiça. Representa o equilíbrio, representa a necessidade de colocar as coisas no mesmo patamar, no mesmo nível na balança. Entendem? E é isso que eu tenho pra vocês, meus amores. Novamente aqui vem falando sobre confiança, né? Confiança vem com o tempo e com a prática. Então confie no teu potencial. Não duvide nunca de que você é capaz de conquistar pelos teus próprios méritos e que você não precisa de subterfúgios, tá bom, meus amores? Então é isso que eu tenho pra vocês. Eu espero que essa leitura maluca sirva de direcionamento, de aconselhamento. Por favor, comenta alguma coisa aqui embaixo. Me diz se isso é com alguém que você conhece, se realmente bate em algo com você, se existe, né? Vamos se descascar, vamos se assumir, vamos admitir as nossas fragilidades, porque quando a gente dá de cara com o nosso lado sombra, a gente traz isso à luz e a gente consegue equilibrar, a gente consegue se desmistificar, se compreender, elevar aquele lado que a gente necessita, que esteja elevado, equilibrar aquela energia que ela precisa estar no lugar, quando a gente olha verdadeiramente para aquilo que a gente precisa perceber sobre nós e colocar uma vírgula, um ponto parágrafo, um ponto de continuação, enfim, por aí vai. Tá bom, meus amores? Beijos de luz, sejam luz. E até o próximo vídeo. Tchau, amores!